Quinta-feira, depois das cinzas, eu sou o Padre Pedro Paulo e começa agora mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, ainda impactados, espero que ninguém ontem tenha dito: não preciso receber as cinzas, está tudo bem, Quaresma agora é só campanha da fraternidade. Não. Espero que todos tenham buscado ontem este dado, até porque na parte da manhã, normalmente, não há desculpa do trabalho. Então, os fiéis, de fato, podem acorrer às suas igrejas. De resto, quando se busca algo grande, algum sacrifício está implicado. Além de começarmos com as cinzas do lado de fora, começamos com as atitudes quaresmais do lado de dentro. Jesus nos indicou claramente ontem a caridade ou a esmola, a oração e o jejum. Esta é a dieta espiritual das almas durante a Quaresma. Todos, sacerdotes e fiéis. Nessa quinta-feira, vamos ao primeiro século da Igreja. Veja que espetáculo. São Clemente, Papa, aos Coríntios. Estamos em plena evolução, pouco após a morte de São Pedro. Começa a sucessão apostólica. A igreja em Roma começa a exercer o seu ministério de unidade entre as igrejas. E esse Papa oferece-nos um belo sermão para o dia da quarta-feira de cinzas. Fazei penitência. Fixemos atentos o nosso olhar no sangue de Cristo e compreenderemos como é precioso aos olhos de Deus, seu Pai, esse sangue que, derramado para nossa salvação, ofereceu ao mundo inteiro a graça da penitência. Percorramos todas as idades do mundo e veremos que em todas as gerações o Senhor concedeu o tempo favorável da penitência a todos os que a Ele se quiseram converter. Noé proclamou a penitência e todos os que o escutaram foram salvos. Jonas anunciou aos ninivitas a destruição iminente, mas eles, fazendo penitência pelos seus pecados, aplacaram a ira de Deus com suas orações e obtiveram salvação, apesar de não pertencerem ao povo de Deus. Nunca faltaram ministros da graça divina que, inspirados pelo Espírito Santo, pregaram a penitência. O próprio Senhor de todas as coisas falou da penitência, empenhando as suas palavras com juramento. Pela minha vida, diz o Senhor, não quero que a morte do pecador, mas o seu arrependimento. E acrescentou aquela admirável sentença: deixa de praticar o mal, ó casa de Israel. Diz aos filhos do meu povo: ainda que os vossos pecados cheguem da terra ao céu, ainda que sejam mais vermelhos que o escarlate e mais negros que o cilício, se vos converterdes a mim de todo o coração e disserdes: Pai, eu vos tratarei como povo santo e ouvirei as vossas súplicas. E querendo levar à penitência todos aqueles a quem amava, confirmou essa sentença com a sua vontade onipotente. Obedeçamos, portanto, a sua excelsa e gloriosa vontade e, implorando humildemente a sua misericórdia e benignidade,
Refugiemo-nos na sua clemência e convertamo-nos sinceramente, abandonando as obras más, as contendas e as invejas que conduzem à morte. Sejamos humildes de coração, irmãos caríssimos. Evitemos toda espécie de soberba, vaidade, insensatez e cólera. E ponhamos em prática o que está escrito. Diz o Espírito Santo: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas quem se gloria, glorie-se no Senhor, procurando a Ele e praticando o direito e a justiça. Recordemos, sobretudo, as palavras do Senhor Jesus, quando nos recomendava benevolência e longanimidade. Sede misericordiosos e alcançareis misericórdia. Perdoai e sereis perdoados. Como tratardes o próximo, assim sereis tratados. Dai e dar-se-vos-á. Não julgueis e não sereis julgados. Sede benévolos e obtereis benevolência. Com a medida com que medirdes, vos será medido. Observemos fielmente estes mandamentos e preceitos do Senhor. Vivamos sempre com toda humildade, fiéis às santas palavras. E lembremo-nos do texto sagrado: para quem voltarei o meu olhar, senão para o humilde e manso de coração, para aquele que treme diante das minhas palavras? Deste modo, imitando as obras grandiosas de nossos ilustres antepassados, corramos de novo para a meta que nos foi proposta desde o princípio, que é a paz. Contemplemos atentamente o Pai, o Criador do Universo, e coloquemos toda a nossa esperança na magnificência e generosidade do dom que nos oferece. Vejam que bela homilia que foi proferida há 20 séculos. Sempre lembro isso, como é imemorial a nossa memória. Muitos profetas do fim estão sempre ali a dizer: a igreja vai acabar, a igreja não dura mais. Mas a igreja é formada pela solidez do Espírito Santo, é prédio, edifício construído por Cristo e por Ele edificado através do Espírito Santo, por homens justos, a quem Ele entregou o cuidado da sua casa. Mas mesmo entregando-nos os cuidados da sua casa, é Ele o dono da casa. O que São Clemente nos diz, e ele está ali com os ouvidos bem próximos à Escritura, sobretudo ao recém-estruturado Novo Testamento, além do Antigo, lido pelos cristãos desde o início, e reinterpretados à luz do Cristo. É uma palavra que se estende a toda a igreja, já que foi pronunciada por um Papa, onde o grande tema central é a penitência. Interromper o fluxo prazeroso ou leviano da vida para optar por caminhos estreitos, exigentes, de subida, diria São João da Cruz, subir a montanha que é Cristo em noite escura. É muito importante para nós, 20 séculos depois, porque estamos imersos no conforto, na comodidade, na agitação, no barulho, no consumo. E cada vez mais forças estranhas ao Evangelho, quando não contrárias, sobretudo no campo político e cultural, pregam uma vida autônoma de Deus. Os pagãos, no passado,
eles viviam de modo antagônico ao Deus de Israel, ao Deus único e verdadeiro. Já a civilização que se expande aqui e ali, ela se diz não mais religiosa. E uma das provas que deseja dar da sua não religiosidade é afastar-se, opor-se aos mandamentos de Deus. Não só viver como se Deus não existisse, mas viver contra Deus. São Paulo chamou os inimigos da cruz. Vivem em honra do próprio ventre. Bem, esta quinta-feira após cinzas, ou quinta-feira após as cinzas, é o início de um profundo diálogo. Nós veremos no domingo de que maneira nós e por que caminho vamos entrar, já que estamos nela, vamos progredir nesta quaresma que nos é oferecida. Antes de concluir o programa, renovo o convite a todos os meus ouvintes para daqui a 3 meses viajarmos à Terra Santa. Uma peregrinação à Jordânia e a Israel. Um sonho, não é verdade? Que pode se realizar. Depende de você. Para saber um pouco mais sobre a peregrinação com o Padre Pedro Paulo, a Jordânia e a Israel, informe-se. 98596-5023. Vou repetir. 98596-5023. Para então conhecer e se engajar nesta peregrinação à Terra Santa.